Elvis Presley não foi apenas o maior astro da música do século XX. Ele foi um dos primeiros artistas a virar uma indústria ambulante. Dinheiro, fama, luxos, tudo em excesso. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Se Elvis era tão rico, por que sua fortuna era relativamente pequena quando ele morreu? Aqui, em Autópsias Financeiras, nós não contamos histórias para impressionar. Nós desmontamos fortunas para entender como elas funcionaram. Sem promessas de enriquecimento, sem atalhos, apenas decisões econômicas reais, analisadas dentro do seu tempo. No episódio de hoje, vamos abrir a história mais explosiva do entretenimento e de como o rei do rock quase viu seu império desaparecer. Essa é a autópsia financeira de Elvis Presley. Elvis Presley nasceu em extrema pobreza no Mississippi. A família lutava para pagar contas básicas, roupas simples, casa modesta, nada de privilégios. Mas havia duas coisas: a música gospel, um sonho enorme. Elvis não queria ser rico, ele queria ser ouvido. Quando gravou sua primeira música na pequena Sun Records, pagou do próprio bolso. Era só um presente para a mãe. Ninguém imaginava que aquilo era o início de um império. A virada veio com a RCA Records. A gravadora comprou seu contrato por $35 mil em 1955. Hoje seriam centenas de milhares. Na época, isso já o tornava um fenômeno. Mas aqui está o detalhe que pouca gente entende. Como Elvis ganhava dinheiro com discos? Não era por stream. Era por unidade vendida. Funcionava assim. A gravadora pagava a gravação, produzia os discos, distribuía nas lojas. Elvis recebia royalties, algo entre 7% e 12% do preço de varejo no auge. Isso significa, se o disco custasse $1, Elvis podia ganhar só alguns centavos. E antes disso, custos eram descontados. Adiantamentos eram recuperados. Ou seja, ele vendia milhões, mas não recebia milhões imediatamente. Mesmo assim, o volume era tão absurdo que o dinheiro começou a entrar em rios. Entra em cena Colonel Tom Parker, um empresário brilhante e extremamente controverso. Ele transformou Elvis em produto, merchandising, licenciamentos, programas de TV, acordos milionários, mas cobrava até 50% de comissão, o dobro, às vezes o triplo do padrão de mercado. Em muitos negócios, Parker ganhava tanto quanto Elvis. Ele priorizava dinheiro rápido, não patrimônio duradouro, e tomou uma decisão que custou milhões. Elvis quase não fez turnês internacionais. E por quê? Biógrafos apontam que Parker era imigrante ilegal nos Estados Unidos. Ele havia entrado no país décadas antes e nunca regularizou totalmente sua situação. Se saísse dos Estados Unidos, poderia ter problemas para voltar. Levar Elvis em turnês internacionais significava ter que viajar junto, algo que ele evitava a todo custo. Além da questão imigratória, Las Vegas dava dinheiro garantido. A TV americana pagava fortunas. Turnês internacionais tinham logística cara e risco maior. Parker preferia dinheiro certo e rápido nos Estados Unidos do que expansão global de longo prazo. Resultado financeiro real. Elvis perdeu milhões em receitas potenciais internacionais. Ele era gigante no mundo inteiro, mas se apresentou pouquíssimas vezes fora dos Estados Unidos e Canadá. Entre 1960 e 1969, Elvis virou astro de cinema. Mais de 30 filmes. Cada filme trazia salário alto, exposição, venda de trilha sonora. Alguns contratos pagavam mais de $1 milhão. Elvis era uma fábrica de dinheiro para Hollywood. Mas havia um preço. Filmes repetitivos, cansaço, saturação de imagem. O dinheiro entrava, mas a arte sofria. Existe um momento na vida de todo astro em que o dinheiro deixa de ser conquista e vira cenário.
Esse momento chegou para Elvis Presley no fim dos anos 60. Ele não comprava coisas para ter. Ele comprava para sentir. Quando adquiriu Graceland, não era só uma casa, era um símbolo. O garoto pobre do Mississippi agora tinha um palácio. Mas palácios não vêm com manual de economia. Graceland respirava dinheiro. Funcionários dia e noite. Reformas constantes. Contas que nunca paravam. E Elvis gostava assim. Porque cada quarto decorado dizia silenciosamente: "Eu consegui." Elvis começou a voar em jatos particulares. Não por necessidade, por prazer. Cabines com madeira nobre, bancos de couro, detalhes dourados. Era menos transporte. E mais um palco nas nuvens. Cada voo custava o equivalente ao salário anual de várias famílias. Mas para Elvis, dinheiro era movimento. E ele nunca gostou de freios. Existe uma história famosa. Elvis entrou numa concessionária, gostou de alguns carros e comprou vários de uma vez. Depois distribuiu para amigos, conhecidos, às vezes até estranhos. Não era ostentação vazia, era o prazer de dizer: "Eu posso mudar o dia de alguém." Qual o problema? Esse hábito não tem limite financeiro. A chamada Memphis Máfia vivia ao redor dele. Amigos de infância, seguranças, companheiros de estrada. Elvis pagava viagens, hotéis, despesas, salários informais. Ele não queria ficar sozinho no topo. Então levou todo mundo junto. Financeiramente, era como sustentar uma pequena empresa privada. No começo dos anos 70, algo muda. O brilho continua, mas o cansaço também. Turnês ficam mais frequentes. A saúde começa a oscilar. Medicamentos entram na rotina. Elvis ainda ganhava muito dinheiro, mas agora o dinheiro tinha destino antes mesmo de chegar. Era como tentar encher um balde furado. E então vem 1977. Quando as contas são feitas, o número surpreende. Cerca de 5 milhões de dólares de patrimônio. Muito para uma pessoa comum, pouco para o rei do rock. Quando Elvis morreu em 1977, muita gente achou que o fenômeno acabaria ali. Sem novos shows, sem novos filmes, sem novas músicas. O produto principal tinha desaparecido. A família enfrentava custos altos, impostos sobre herança, despesas de manutenção de Graceland, receitas instáveis. A solução não foi cortar custos, foi transformar Elvis em empresa. Priscilla Presley entendeu que Elvis não era só um artista. Ele era propriedade intelectual. E propriedade intelectual, quando bem gerida, pode valer mais que a presença física. Surgiu uma gestão profissional que depois se consolidaria na empresa Elvis Presley Enterprises. Essa foi a grande sacada. Eles trataram Elvis como marca, catálogo musical, imagem licenciável, experiência turística, ativo cultural. Isso é gestão de IP, Intellectual Property, antes mesmo disso virar moda. Mecanismo 1. Turismo como monetização. Abrir Graceland ao público foi uma decisão arriscada. Muitos acharam que era explorar a memória. Mas, financeiramente, foi brilhante. Graceland virou museu, experiência emocional, destino de peregrinação de fãs. Cada visitante pagava ingresso, comprava souvenirs, consumiria na cidade. Elvis virou indústria turística. Até hoje, Graceland é uma das casas mais visitadas dos Estados Unidos. Mecanismo 2. O catálogo musical. Aqui está uma mina de ouro pouco entendida. Toda vez que uma música toca no rádio, entra em um filme, vai para streaming, é regravada. Royalties são pagos. O catálogo de Elvis é enorme e clássico. Clássicos não envelhecem comercialmente. Eles viram evergreen assets. O catálogo musical virou renda recorrente.
Mecanismo 3. Licenciamento de marca e imagem. O nome Elvis começou a ser licenciado para produtos, documentários, filmes, musicais, publicidade, colecionáveis. Isso funciona assim. Empresas pagam para usar o nome/imagem. A família recebe sem precisar produzir nada. É renda de marca. Elvis virou uma marca global licenciável, como uma Disney pessoal. Mecanismo 4. Controle rígido de direitos. Outro ponto crucial. A equipe passou a proteger fortemente a imagem de Elvis. Nada de uso livre. Nada de exploração sem contrato. Isso cria escassez, valor percebido, prestígio de marca. Quanto mais controlado, mais valioso. A criação da Elvis Presley Enterprises, EPE, mudou completamente quem ganhava dinheiro com Elvis e como esse dinheiro era distribuído ao longo das décadas. Quando a EPE foi estruturada no fim dos anos 1970, a ideia era transformar o legado de Elvis Presley em um negócio organizado. Antes disso, a renda vinha de forma meio caótica: royalties, direitos, despesas altas. Com a empresa, o dinheiro passou a ser centralizado, administrado e reinvestido. Quem ganhou com isso ao longo dos anos? A família Presley, primeira fase, anos 80/90. No começo, os maiores beneficiados foram os herdeiros diretos. Priscilla Presley liderou a reestruturação. A herdeira legal era Lisa Marie Presley. A receita de ingressos de Graceland, licenciamentos, produtos oficiais, uso de imagem, passava pela EPE e beneficiava o espólio de Elvis, cujo principal nome era Lisa Marie. Nessa fase, a família realmente capturava boa parte do crescimento financeiro. Em 2005, Lisa Marie vendeu 85% da Elvis Presley Enterprises, EPE, para a empresa CKX, grupo de mídia e entretenimento da época. Valor aproximado do negócio: cerca de 100 milhões de dólares americanos. Ela manteve propriedade de Graceland, itens pessoais de Elvis, parte dos royalties musicais ligados ao espólio, sua participação minoritária na EPE, 15%. Por que ela vendeu? Alguns motivos prováveis e comentados por analistas. 1. Diversificação financeira. Grande parte da riqueza dela estava concentrada na marca Elvis. Vender parte significava transformar marca em dinheiro líquido. 2. Gestão profissional global. Empresas grandes conseguem expandir a marca mundialmente melhor que uma gestão familiar. 3. Segurança financeira. Ela garantiu um montante enorme em vida, em vez de depender só de royalties futuros. O que aconteceu depois? A CKX depois vendeu seus ativos, e a marca Elvis acabou sob controle majoritário da Authentic Brands Group, ABG, que hoje administra Elvis junto com outras marcas de celebridades. Hoje, a marca Elvis é gerida corporativamente. A família ainda participa do legado e de parte das receitas. Graceland segue ligada ao espólio familiar. Segundo rankings da Forbes, o espólio de Elvis tem gerado receitas significativas nas últimas décadas, mesmo quase 50 anos após sua morte. Em 2024, a renda anual estimada do espólio de Elvis ficou em cerca de 50 milhões de dólares americanos. Nos anos anteriores, ele chegou a faturar bem mais, por volta de 100 milhões de dólares americanos por ano, especialmente em períodos em que projetos especiais impulsionaram a marca, por exemplo, o lançamento de filmes, aniversários ou eventos culturais. Elvis frequentemente aparece entre as celebridades falecidas que mais faturam anualmente. Por quê? Porque o modelo é baseado em direitos autorais longos, marca forte, fãs multigeracionais, cultura pop eterna. Enquanto houver consumo cultural, Elvis gera dinheiro. Elvis falhou como gestor da própria fortuna.
mas se tornou um dos maiores cases de gestão de legado da história. Ele representa 3 lições gigantes. 1. Fama gera renda. Marca gera riqueza. Elvis famoso ganhava muito. Elvis marca gera dinheiro até hoje. 2. Propriedade intelectual é patrimônio invisível. Casas, carros e jatos perdem valor. Catálogos musicais podem render por gerações. 3. Legado financeiro pode ser construído depois da morte. Isso é raro. E poderoso. Elvis Presley morreu em 1977, mas financeiramente ele nunca saiu de cena. O rei do rock perdeu milhões em vida, mas se tornou eterno como negócio. A autópsia termina aqui. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreva para acompanhar as próximas autópsias financeiras. Até o próximo episódio.